Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que todos vocês tenham tido um ótimo final de semana. Essa galerinha super gente boa do Colégio Terra, sétimo ano. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a realizar aí quem não começou, tá? A realizar e vamos corrigir, no caso, também as atividades aí do módulo 5, né? De acordo com o que nós vimos na nossa última aula, tudo bem? Então, vamos lá só. Isso, para não ficar fazendo barulhinho toda hora, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera, né? Vamos lá, separando nossas apostilas e colocando aí na página 239, na atividade um, né? Então, eu vou colocar aqui também, aí vocês vão acompanhando, tá? Então, aqui está. Diminuindo um pouquinho para caber mais na folha. Então vamos lá. Observe o gráfico a seguir que apresenta a evolução da área cultivada e da produção agrícola do Brasil nas últimas décadas, né? Então, interpretando aqui o gráfico em si, nós vemos já a estrutura da evolução da produção de leguminosas e oleaginosas, né? Desde a década de 80 até o ano de 2015, tudo bem, pessoal? Então, nós vemos que a produção ela tem aumentado muito, né? Ao longo desses anos, tá? De acordo com a evolução. E a produção não tem aumentado na quantidade diária. Então, o tamanho das fases. É como se o tamanho da área cultivada fosse quase o mesmo, ó. Só que a produção ela tem evoluído a passos largos aí, né? Principalmente depois aí de 1995 em diante, né, pessoal? Então, analisando o gráfico, gente, é leitura de gráfico, não tem segredo, tá? Então nós temos aqui, começa a base no ano de 1980 e ele vai seguindo até o ano de 2015, tá bom? E vamos lá. Seguindo as orientações aqui do professor que vos fala, né? Analise os dados apresentados no gráfico e discuta com seus colegas as afirmações a seguir, assinalando as verdadeiras e as falsas. Depois, justifique suas escolhas. Então vamos lá. Pessoal, cuidado aqui que para justificar as escolhas, sendo verdadeiras ou sendo falsas, tá? Não é apenas o fato de você marcar verdadeira ou falsa. Ah, eu só vou justificar as falsas. Não, as verdadeiras também, tá bom? Então vamos lá. Ah, a produção agrícola cresceu no período considerado, enquanto a produtividade diminuiu, né? Então, pessoal, no caso aqui é falso, né? Porque nós acabamos de ver no gráfico, tá? A produção ela aumentou muito, né? Então a produção cresceu, até aqui está ótimo. Enquanto a produtividade diminuiu, gente, a produtividade não diminuiu. Não tem como crescer a produção e a produtividade não diminuir, porque nós estamos falando da mesma linha. A produção é a produtividade aqui em toneladas, tá bom, pessoal? Beleza? Então, né, a primeira ela é falsa, né? A B, a produção agrícola aumentou. Perfeito, a produção aqui, ó, nós vemos que está aumentando. E juntamente com a área cultivada. Uou! Aí não. Olha só. Olha a área cultivada aqui, pessoal. Ela praticamente ela se mantém bastante, né? E essa questão B, ela está dizendo que a produção está aumentando e a área também está aumentando. Não, a área não está aumentando, tá? Então a primeira é falsa, a segunda é falsa. Vamos agora para a terceira, opção C. A área destinada à agricultura cresceu pouco e a produção cresceu aceleradamente devido à aplicação de novas tecnologias. Exato. Oh, vamos lá. Essa é verdadeira, pessoal. Ó, a produção cresceu muito. Desculpa, a área destinada à agricultura aqui, ó, cresceu pouco. Ela estava aqui na pontilhada e ela cresceu até a outra pontilhada só. É um crescimento pequeno, né? Em número de terras agricultáveis aqui, tá? E a produção cresceu aceleradamente, né? A produção a gente viu que cresceu aceleradamente. Está evidenciado no gráfico aqui, né? Essa é a justificativa, né? Ou seja, a área se mantém estável e a produção cresceu bastante. E o que fez a produção crescer bastante? Qual é a justificativa? O campo se mecanizando.
tendo mais tratores, mais colheitadeiras, para poder cultivar uma maior quantidade de produtos do campo. Beleza, pessoal? Aqui nós finalizamos a correção da atividade 1, tá bom? Vamos para a atividade 2, na página 241, galerinha. Aqui, ó, 241, atividade 2. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho, para ficar melhor para vocês visualizarem. 100%, tá bom? Pode ser mais um pouquinho, vai, 125. Ok. Seguindo as instruções da pessoa aqui que vos fala, analise o gráfico e as afirmações a seguir, apontando se são verdadeiras ou falsas e justificando a sua resposta. Então, pessoal, analisando esse gráfico aqui agora, olha só, temos a estrutura fundiária, né? Ou seja, a estrutura das fazendas, dos agricultores, tudo isso que vai acontecendo aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, estabelecimentos agrícolas. Eu vou até destacar essa parte aqui, né? Eu adoro usar essa ferramentinha. Vamos lá. Ok. E também as áreas agrícolas em si, tá? Automaticamente, pessoal, então nós temos essa situação aí marcada, tá? Já destacada desses dois posicionamentos diferentes, os estabelecimentos agrícolas e as áreas agrícolas, né? Então são coisas diferentes aí que nós vamos visualizando, tá? Automaticamente, galerinha, né? O que acontece? Nós vemos aqui a situação dessa estrutura. Fazendo essa interpretação, né? Temos aqui, vemos que o número de estabelecimentos, né, aqui que tem menos de 10 hectares, tá? Esse número de estabelecimentos com menos de 10 hectares está relacionado à quantidade da terra, né? A quantidade da terra que é usada para a produção, tá? Então aqui, ó, o que nós vemos ali, né? Muita gente tem pouca terra, insuficiente para uma boa produção agrícola, né? Então, continuando aqui a interpretação dos estabelecimentos. Aí nós temos 40% dos estabelecimentos que tem entre 11 hectares e 100 hectares. 50% tem menos de 10 hectares. Então, 90%, mais de 90% aqui, ó, 90,5% tem menos de 100 hectares para produção. Aí nós temos 8% dos estabelecimentos com 101 hectares até 1.000 hectares para produção. Lembrando que 1 hectare é aproximadamente 2 campos de futebol, um do lado do outro, né? Então nós temos aqui, olha só não tem nenhum por cento, 0,9% das fazendas tem 1.000 hectares, 1.100, 1.001 hectares ou mais. Ou mais. E olha a inversão agora. Essa quantidade aqui, ó, de fazendas que tem mais de 1.001 hectares, olha a quantidade, galera, olha a quantidade de produtos que eles conseguem cultivar, né? Então nós temos pouquíssimos estabelecimentos que produzem aí praticamente 44% de tudo que é produzido no país. Aí nós temos, né, um outro parâmetro aqui agora, né, ó, que mede aqui, desculpa, aproximadamente 34%. Então, deste ponto aqui, ó, deste ponto aqui até aqui, 34% da produção agrícola está nas mãos de 8%, 8,6% da estrutura fundiária. Então, pessoal, olha só como a coisa ela é absurda. Então, nós temos aqui, ó, cerca de 44% mais 34%. Né? Então, nós temos aqui, tá? Em cima dessa estrutura, ou seja, 40%, desculpa, aqui dá quase 80%, né?
né? Dá um pouquinho mais de 80% de tudo que é produzido só com esses dois grupos. Apenas esses dois grupos aqui, ó. Apenas esses dois grupos produzem a maioria aqui, ó. Quase 80% de tudo que o Brasil produz, tá? E nós temos agora, olha só, como a conta ela é animal. Ela é absurda, pessoal. Nós temos aqui cerca de 90% dos estabelecimentos que são pequenos que conseguem produzir apenas aqui um pouquinho acima de 20%, cerca de 22% aqui mais ou menos. Então essa quantidade toda, né, de fazendinhas pequenas produzem 20%, 22% do total. E esses dois grupos aqui, ó, de estabelecimentos maiores produzem quase 80% de tudo que o Brasil, né, vende, comercializa, tanto para produção interna quanto externa. Tá bom, pessoal? Então essa é a análise do gráfico aqui. Eu vou limpar o gráfico agora. Ctrl Z, eu adoro Ctrl Z. Então vamos lá, né, seguindo aqui a rota de aprendizagem. 1. Muita gente tem pouca terra, insuficiente para uma boa produção agrícola, o que contribui para o empobrecimento do campo e para a fuga de milhões de camponeses em direção às cidades. Justifique com base nos dados do gráfico. Pessoal, essa análise que a gente acabou fazendo, né? Ou seja, ela é verdadeira. O gráfico está mostrando aqui 50% dos estabelecimentos agrícolas, né, tem apenas 2% da produção agrícola. Então tá aqui, ó, 50% dos estabelecimentos tem 2% da produção, né? Então isso aí acaba sendo uma discrepância. Discrepância é uma diferença absurda, enorme, tá bom, pessoal? Beleza? Essa é a justificativa, né? Então, ou seja, essas pessoas aqui que têm esses pequenos estabelecimentos não têm capital para poder investir e aumentar a sua produção. Então, o grande, enorme número de pequenas propriedades, muitas vezes a pessoa não tem estrutura para poder manter a própria família em questão alimentar. Não estamos falando nem de outras coisas, tá? Isso torna esse grupo, né, do campo extremamente pobre e chega um momento que é difícil conseguir sobreviver desta maneira. A pessoa vende o pequeno terreno dela e vai para a cidade buscar algum tipo de emprego, tá bom, pessoal? Na 2, tá? Vamos lá comigo. As grandes propriedades são pouco numerosas. Olha aqui, ó, grandes propriedades. Até então, perfeito, né? Vamos lá. Mas ocupam a maior parte das terras rurais. Esses pequenos estabelecimentos aqui, que não chegam a 1% do total de estabelecimentos, ocupa 44,4%. É a maior quantidade aí, né? De uma determinada produção, tá? Justifique com base no gráfico. O gráfico está mostrando isso. O que acontece? O grande latifundiário é um fazendeiro que tem uma fazenda gigantesca, enorme, e ele vai ampliando essas áreas, ele vai comprando essas terras que eram dos pequenos produtores, ficando cada vez maior, tá? Então essa é a justificativa. O poder aquisitivo dele acaba possibilitando que ele compre essas terras das pessoas que têm dificuldade, né, para poder se manter. Então ele compra a terra por um valor barato, as pessoas tentam ir para a cidade ganhar a vida e ele garante aqui a sua ampliação de terras para serem cultivadas. Então ela é verdadeira também, essa é a justificativa, tá bom, pessoal? Beleza? Aí vamos para a página 242. Então aqui essa imagem é forte, né, gente? É uma imagem que ela impacta, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui agora para a gente poder visualizar a questão toda. Ó. Observe a ilustração
que retrata formas de trabalho agrícola no Brasil em diferentes épocas. O escravo no Brasil, pessoal, olha lá. Trabalhava nos canaviais, cortando cana, né, de 10 a 12 horas por dia, recebia apenas comida, roupas e moradia, tá? O boia fria de hoje no Brasil, lembrando que boia fria é aquela pessoa que trabalha no corte de cana, né? Eles têm uma alimentação que eles levam para o campo, eles estão bem afastados, né, no meio do canavial, e eles levam a marmita com a comida dentro, né, um taporzinho, um pote e tal. E no meio do dia ou na hora do almoço, depende do horário do almoço deles, eles param para se alimentar. Então eles vão filar a boia, né, como era dito antigamente, né? Vou almoçar, vou comer alguma coisa, vou filar a boia. E essa boia deles, que seria essa marmita, ela não tem onde esquentar, então eles comem a marmita fria. Daí que vem o nome, boia fria no Brasil. Ele não é um escravo, mas ele trabalha mais de 10 horas por dia. Ele recebe por dia de trabalho, mas ele ganha muito pouco, tá? É que mal dá para comprar comida, roupa e moradia, né? Então, muitas vezes, até mencionei nas aulas, o boia fria, pessoal, é considerado escravo do século XXI, tá? Existe essa diferença, né? Então, vamos lá. A ilustração compara o trabalho escravo do século XVIII, perdão, do século XVIII, com o trabalho do cortador de cana do século XXI. Aponte a afirmativa a seguir que melhor analisa essa situação e justifique sua resposta, tá? A relação de trabalho continua sendo escrava, pois o salário recebido, então, ele não é um escravo, ele tem um salário, tá? Embora é um salário muito baixo, mas não deixa de ser um salário, tá bom? E o escravo, ele não tem salário, ele recebe o quê? Ele recebia apenas comida, roupa e moradia. E isso não significa que as coisas eram de qualidade, tá bom? A 2. Então a primeira é falsa, tá? A 2, pessoal. Isso, que tem a afirmativa que tem uma boa conexão com a charge, né? Apesar de terem se alterado as relações de trabalho, ainda persiste a manutenção da situação de superexploração e miséria do trabalhador rural. Essa é a verdadeira, né? Porque o trabalhador rural, pessoal, ele vive na miséria, né? Nessa situação aqui. E ela acaba sendo verdadeira. Por quê? Porque o fazendeiro ele explora a mão de obra trabalhadora, que é uma mão de obra mais barata. E o funcionário, né, o cortador de cana, um boia fria, acaba ficando refém de uma situação na qual ele fica muito limitado nas suas opções de escolhas, né? Então ele não tem muita escolha. Ele acaba tendo que se sujeitar numa situação dessa para poder alimentar a própria família em si. A 3. Não houve modernização da colheita da cana-de-açúcar, já que atualmente ela ainda é realizada da mesma forma que no passado, né? Ela há uma pequena evolução, sim, nos recursos aí, né? Já existem mais proteções, o equipamento, né? O facão ele já foi modificado, botas de proteção e assim por diante, tá? 4. Mesmo após a abolição da escravatura, os descendentes de escravos continuam realizando as mesmas tarefas dos seus ancestrais. Muitos afrodescendentes realizam as tarefas dos ancestrais, mas isso não é uma regra, não são todos, tá? Existem muitos afrodescendentes que moram na cidade, no centro urbano, levam uma vida urbanizada, e no passado não existia essa vida urbanizada, tá bom? Então essa que é a justificativa da 4 aí como uma afirmativa negativa, não correta, não positiva, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos para a atividade 4 da página 245. Na página 24, achei, 245, pessoal, então vamos lá, tá? Aqui, ó, leia e discuta com seus colegas. Infelizmente, nós não temos a oportunidade hoje de discutir entre os colegas, tá? O papel das fazendas no esquema do agronegócio mostrado a seguir. Depois, anote pelo menos 4 bens produzidos pela indústria e insumos e 4 pelas de beneficiamento, tá? Então, aqui, ó, indústrias de insumos produzem e vendem para o campo. O que é a indústria de insumo? Ela vende para o campo, tá? A indústria de insumo vende máquinas, adubos, inseticidas,
agrotóxicos, equipamentos de irrigação, vacinas para o gado, rações para os animais, né? Citamos aqui bem mais de 4, né? Ó, foram 7 formas diferentes de produtos que são considerados insumos para o campo em si, tá? Aí, as fazendas agropecuárias formam a base do sistema. Compram mercadorias das indústrias de insumos e vendem as matérias-primas para as indústrias de beneficiamento. Elas formam o elo entre os dois setores urbanos aí, tá? Então, é isso que acontece. Aí, a questão da produção, ela sai dali e vai para um outro lugar. Ela vai para a indústria de beneficiamento. Transformam os produtos pecuários em quê, pessoal? Em que eles são transformados, né? Eles são transformados em produtos alimentícios, enlatados, empacotados e congelados. São comercializados ovos, carne fresca, carne resfriada congelada por um tempo, tecidos que vêm do algodão e etc, né? A gente pode complementar desta maneira aí, tá bom? Agora, pessoal, vamos para os testes, né? Da página 248, né? Então, eu vou fazer o seguinte, esses testes, pessoal, né, que vão da 248 até o final deste capítulo, nós vamos fazer a correção na próxima aula, tá? Então, essa primeira correção dos exercícios do módulo, tá? Já os testes nós realizaremos na nossa próxima aula, né? Aproveitem aí, qualquer coisa, tirem dúvidas, mandem as dúvidas, nos enviem as dúvidas. Todos os professores estão trabalhando bastante para conseguir fazer um trabalho com excelência, com qualidade, né? Estaremos à disposição sempre para ajudá-los, tá? Fique bem, cuide de você, cuide da sua família e com certeza, nos cuidando, nós poderemos voltar ao nosso dia a dia normal mais rapidamente. Saudade de vocês, pessoal. Eu desejo aí uma boa semana e até mais. Tchau, tchau, galera.